qual é o papel, né, desse professor na criação de um novo significado na educação, né? Quem ele é, o que que ele gosta, ele é solteiro, ele tá no Tinder? Oi, gente, eu sou a Júlia, eu tô aqui para mais um Fora de Sala com muito conteúdo sobre empreendedorismo e educação. Hoje eu tô um pouco nervosa porque eu vou entrevistar ninguém menos do que o meu chefe, o cara que descomplicou a vida de muita gente, principalmente da minha, que, né, tava desempregada. O Marco Fishman, ele é fundador dessa empresa aqui onde eu tô hoje, que é a primeira grande empresa de educação digital do país e a terceira empresa mais inovadora da América Latina. Sabe que empresa é essa? O Descomplica, que é uma plataforma online que permite que milhares de alunos tenham acesso a um ensino dinâmico, divertido e que desperta, antes de tudo, a vontade de estudar. Quer dizer, eu fiquei pensando aqui e no Descomplica, vontade de estudar é uma coisa que dá e passa. Só que no Enem, no vestibular, enfim, onde você quiser. E o Marco tá sentado ali naquele sofá e eu não sou boba nem nada, não vou deixar meu chefe me esperando, então dá licença. Bom, o Marco, além de meu chefe, é engenheiro, empresário e professor, 3 profissões. Marco, é pra humilhar quem só tem uma profissão que nem eu, ou você se empenhou desse jeito pra poder cagar regra em mesa de bar com propriedade? Não, na verdade, eu sou professor. Isso eu sou com muito orgulho. O resto eu fiz faculdade, estudei algumas coisas, aprendi muita coisa, mas ser de verdade o que eu acho que eu sou é professor, o que eu faço há 20 anos, é o que eu adoro fazer. A Apple, né, daquele menino do Steve Jobs, começou numa garagem. E o Descomplica começou no Play. E aí eu queria saber se você não acha que você levou as últimas consequências, aquela expressão não sabe brincar, não desce pro Play. Acho que sim, acho que levamos as últimas consequências e a gente levou todas as consequências pro Play. A gente brincava muito no Play, a gente se divertia muito, a gente trabalhava muito, passamos mais de um ano trabalhando direto só no Play e era ótimo, tinha Wi-Fi. Tudo que eu li a respeito do Descomplica estava sempre muito associado à diversão, né? Não só do aluno em aprender, mas também do professor em ensinar. E eu li uma frase do Einstein que diz que a tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de conhecer. Você acha que o Einstein poderia ser um professor do Descomplica ou ele reprovaria no psicotécnico? Ele poderia ser um professor do Descomplica. O Einstein era um cientista, qualquer cientista poderia ser um professor do Descomplica. O Einstein sabe que falhar faz parte do processo, tenho certeza que qualquer cientista sabe que as coisas às vezes dão errado e esforço é absolutamente necessário, e tenho certeza que qualquer cientista se diverte trabalhando um pouquinho. O pré-vestibular do Descomplica, né, que é o melhor e o maior do Brasil, ele recentemente ganhou um espaço físico, né, com o curso D. E lá vocês aplicam uma metodologia que chama Flipped Classroom, né, sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista. E eu fiquei pensando que, assim, eu como atriz, né, nunca consegui ser protagonista de nada na minha vida, e eu queria saber se você acha que ali eu tenho uma chance. Você é protagonista dessa conversa aqui, você é claramente o protagonista. Gente, eu sou seu coadjuvante. A metodologia de sala de aula invertida é exatamente isso, a metodologia ativa, né, uma metodologia de inversão dos papéis, em que o estudante é o protagonista. Ele é o protagonista, primeiro, porque tem que fazer sentido, ter significado. Segundo, é o protagonista porque entende que tem que planejar, assistir conteúdos antes. Isso é muito desafiador, porque isso não é óbvio, isso não é intuitivo, não é o que os estudantes estão acostumados e não é o que os professores estão acostumados. Qual a importância do planejamento? Qual a importância do esforço? Qual a importância dos ajustes contínuos de rota? Versus um estudante que não protagonista, que está preocupado em chegar na sala na hora, saber em que cadeira tem que sentar e qual é a hora do recreio. E apesar dessa ideia não ser uma ideia tão nova assim, ela existe há décadas, a implementação disso continua sendo muito difícil porque ela é muito nova e muito desafiadora. E se colocar numa posição de responsabilidade e protagonismo é desafiador. E colocar o professor numa posição nova também é desafiador. Os benefícios desse modelo são para a vida inteira. Porque tudo isso que eu narrei sobre a responsabilidade, sobre o protagonismo, sobre a demanda de planejamento, sobre a valorização do esforço, isso não termina na escola. Sim. O que vocês acham que vocês já conseguiram ver nessa metodologia aí do curso D? Na verdade, tem dois mundos nisso. Tem o resultado que a gente começou a trazer em termos de protagonismo até antes do curso D, no que a gente aplica no www.descomplica.com.br. E se olhar as nossas notas e a média dos nossos estudantes no SISU, né, como consequência do Enem, não existe nenhum estado do Brasil em que nossos estudantes, na média, terem notas piores do que não estudantes do Descomplica. As notas são 2, 5, 10, 15% maior em todos os estados do Brasil. E o que a gente está fazendo agora com o curso D é levar
uma série de aprendizagens, ensinamentos e hipóteses validadas e invalidadas do digital também para a sala de aula. E aí esse é o nosso primeiro ano, né? Então o resultado que a gente tem comprovado não é um número, não é uma nota. O resultado que a gente tem comprovado é engajamento, é humor, é disposição, é vontade de estudar. E isso a gente vê todos os dias, quando os estudantes entram em sala de aula e a gente pergunta como é que vocês estão se sentindo. E a resposta é, nós estamos felizes. E se você está feliz, isso é um bom primeiro passo para ter uma escola de sucesso. Sim. Me explica como é que vocês conseguem, né, com essa metodologia, o milagre de, numa aula com quase 4.000 alunos, em média, né, criar um canal de comunicação que identifica e compreende esse aluno e que, no final das contas, demonstra um resultado tão eficaz. Que milagre é esse que vocês fazem? Esse milagre se chama trabalho. E muito do trabalho são metodologias de inovação, são metodologias de desenvolvimento de produto que se baseiam, e eu vou ser um pouco repetitivo aqui, em colocar o estudante no centro, né? Então você pega a metodologia de desenvolvimento de produto, como o Design Thinking, e muito do que a gente faz aqui é baseado numa metodologia de inovação, uma metodologia de desenvolvimento, que começa com uma entrevista com o usuário, uma entrevista com o estudante. O que o estudante quer, o que o estudante precisa, como é que ele está se sentindo. E a partir daí que a gente vai desenvolver funcionalidade, vai desenvolver tecnologia, vai desenvolver produtos. E além das aulas online, quais são as outras técnicas que também são baseadas em recursos tecnológicos, né, que o Descomplica oferece? E como é que você acha que essas técnicas, elas dinamizam o aprendizado? A educação online, ela durante algum tempo, infelizmente, ela era fundamentalmente só o conteúdo distribuído online. O que o Descomplica é uma plataforma completa de educação online, de educação digital, que vai além do vídeo, vai além do conteúdo. Então, tem dúvida, tem que se inscrever na monitoria. E, voltando para o protagonismo, você se inscreve na monitoria. A gente não empurra a monitoria. Sim. O estudante puxa a monitoria, eu quero isso. Eu me inscrevi aqui. Avaliações formativas dentro da sala de aula virtual. Exercícios que não são uma prova, exercícios que te ajudam a aprender. Nós estávamos hoje, mais cedo, discutindo que desde o início do ano nós já corrigimos quase 40 milhões de exercícios. Por que nós corrigimos quase 40 milhões de exercícios? Porque não são provas. Prova, os estudantes não querem fazer. Teste, eu não quero, eu não sei, eu acho que eu não sei, eu vou me dar mal. Mas esses quase 40 milhões de exercícios são avaliações formativas. São exercícios que te ajudam a aprender, que duram 10 segundos, que duram 30 segundos. E quando você perceber, você já fez 10, já fez 20, já fez 30. A gente já corrigiu 40 milhões. A gente trabalha para que o estudante seja o que quiser ser. Os professores do Descomplica, eles têm um estilo muito particular, né? Porque eles misturam aquela loucura do professor de cursinho com uma racionalidade muito, né, focada assim, num método que é pensado em cada detalhe. Aí eu queria saber, assim, qual é o papel, né, desse professor na criação de um novo significado na educação, né? Quem ele é, o que ele gosta, ele é solteiro, ele tá no Tinder? Alguns sim. Olha aí. Alguns sim. Olha aí, não a vida melhorando. Não estarei nomes. Não estarei nomes. Se o professor, ele começa com uma estrutura muito clara de qual é a melhor maneira de entregar aquele conteúdo, qual é a maneira mais pragmática, qual é a maneira mais direta ao ponto, e adiciona isso, um pouco de diversão. E divertido não precisa ser engraçado. Pode ser difícil, pode ter esforço, mas você pode se divertir. A gente adora fazer analogia com esportes. Claro. Né? Então baixa a rede de vôlei, golfe, o buraco tem que ser pertinho, e o hora do basquete é grandão. Acho que tem leveza, não, né? A gente gosta da dificuldade, dentro de uma estrutura. É ok que os esportes tenham regras. É importante que eles tenham regras. E é importante que exista uma estrutura naquela pedagogia. E que a gente saiba exatamente o que a gente quer fazer naquela aula de 10 minutos. A gente pode começar de maneira muito leve. A gente pode contar uma piada. A gente deve fazer isso. Nós temos a obrigação de colocar todos os estudantes num humor e numa posição em que eles dizem: isso é legal, tá bom, me ensina. Partindo daquela premissa que diz que Jesus só te ama porque não convive com você, a educação à distância pode ser, além de tudo, uma bênção, né? Mas eu queria saber a sua opinião, queria saber como você avalia essas formas de educação à distância hoje em dia. Primeiro, quando a gente fala de educação à distância, é muito fácil pensar em tecnologia e modernidade. É muito fácil esquecer que livro é uma forma de educação à distância. Né? É verdade. Então, as inúmeras maneiras de aprender à distância, e hoje nós trabalhamos em criar novas, elas vão sempre tentar como o ser humano vive a vida, porque cada ano a gente se comporta diferente. Sim. Então a gente pensa, quais são os casos de uso? A gente está fazendo isso para quê?
Para quando o estudante está em casa, então a tela é maior. Então como é que faz? Aí para quando está na rua, pode ser o telefone. Mas se não tiver 3G ou 4G, aí tem que fazer um download. Mas se não puder assistir, então tem que ter áudio. Mas e se não tiver muito tempo para treinar? A questão tem que ser simples. Isso não acaba. Não existe a educação à distância. O que existe é o quanto nós estamos focados em adaptar o que nós temos que fazer para fazer com que as pessoas aprendam ao contexto em que essas pessoas vivem. No Descomplica, o professor, ele é muito mais um motivador do que um impositor de conhecimento, né? Claro. E isso é maravilhoso. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, como é que, na prática, você, né, porque isso acaba exigindo do aluno uma autodisciplina muito grande. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, não consigo arrumar meu armário desde 87. Então, como é que eu seria essa... Você tem os dois lados da moeda. Você tem o lado do estudante, né? E tem o outro lado que é o nosso lado. Nós não somos uma escola física em que, a partir do momento que você saiu da escola, você não tem mais acesso às coisas. Sim. A partir do momento que não Descomplica, isso obviamente não existe, porque nós não temos esse muro, esse desafio enorme virou um grande motivador de desenvolvimento. Porque a partir do momento que nós não podemos prender o aluno... Tá lá porque quer. Tá lá porque quer e nós somos obrigados a estar em outros lugares. Sim. Em 2011, 2012, não tinha ninguém falando de marketing digital, a gente já estava no Facebook. Em 2011, 2012, a gente já estava dando aula ao vivo no YouTube. Em 2011, 2012, a gente já estava mandando SMS para o teu bolso para você receber... Então, esse grande desafio, as restrições geram criatividade. E o fato de nós não termos o muro sempre nos obrigou a falar, então a gente tem que fazer mais. Porque quando o estudante saiu do Descomplica, tá no Facebook, a gente vai estar lá. Tá no YouTube, a gente vai estar lá. Fez uma busca no Google, a gente vai estar lá. Em uma das suas palestras, você disse a seguinte frase: me incomodava entregar bom conteúdo só para quem podia pagar caro. O que te fez transformar esse pensamento no maior curso online do Brasil? A realização de que existe uma injustiça inerente ao processo de ensino-aprendizagem no Brasil e no mundo. Eu falando de rede pública a vida inteira fui alfabetizado na rede pública e fiz faculdade na rede pública. E acabei caindo como professor de cursinho numa escola caríssima. E em um determinado momento era tão clara a injustiça de falta de acesso a conteúdos e professores e metodologias e processos de ensino-aprendizagem por azar, porque você não controla onde você nasce. E o fato de eu ter feito engenharia, e o fato de eu entender um pouco de tecnologia, e o fato de eu trabalhar com educação, essas coisas elas acabaram entrando no liquidificador e falando, não, peraí, gente, não precisa necessariamente ser grátis, mas tem que caber no bolso de todo mundo. Então todo o nosso modelo de precificação, de escala... É pensado também, né? É pensado, o Descomplica poderia ser uma empresa com mais receita se nós cobrássemos mais caro. Claro que poderia. Sim. Mas existe mas a gente não poderia dizer que aprender é para todo mundo. Para a gente dizer que aprender é para todo mundo, nós precisamos ter um preço que coexista com a visão. Agora, Marco, a pergunta derradeira, tá? O Brasil quer saber quem foi o primeiro professor do Descomplica? Rafael Cunha ou Pellizzari? Eu fui o primeiro professor do Descomplica. Bom, parece que rolava uma treta aí. Eu desconheço qualquer tipo de polêmica. Na verdade, todo mundo ganha medalha. Todo mundo ganha medalha. O Pellizzari foi o primeiro professor a gravar um teste e o Rafael Cunha foi o primeiro professor a gravar uma aula do Descomplica. Mas o primeiro professor mesmo fui eu. Gente, desculpa, Rafael Pellizzari, mas... Tem polêmica, eu desconheço qualquer tipo de polêmica. Então, agora eu vou fazer um bate-bola com você, pra gente finalizar. Um professor, Pasquale, Raimundo ou Girafales? Girafales, certeza. Trabalha com turmas difíceis, mantém um certo nível de bom humor. Esse é o professor brasileiro. Agora, eu queria saber quem você levaria pro buraco negro. Defina buraco negro. Olha, parece que rolou um buraco negro aí agora. Se buraco negro for o lugar em que eu vou levar uma pessoa pra ficar pra sempre, ninguém sabe direito como é que é, levaria a Flávia, minha esposa e meus filhos, porque poderíamos ficar ali. Mas se o buraco negro é um lugar que a gente pode deixar pessoas, acho que a gente manda aquela tia chata que pergunta se você está estudando pro Enem. A gente manda aquela tia chata pro buraco negro. Então você respondeu a segunda pergunta, que era quem você deixaria pra sempre no buraco negro. A tia que pergunta, minha filha, você tá estudando pro Enem? Né? Essa tia vai pro buraco negro. Que é a mesma que pergunta se eu tô namorando. É a mesma.
Então, Marco, obrigada por tudo, Imagina. pelo salário também, tá? E, gente, é isso. A gente chegou ao final de mais um Fora de Sala. No episódio de hoje, a gente aprendeu que Play não serve só para você fazer cagada escondido dos seus pais, que você pode realizar ideias revolucionárias, como o Descomplica, por exemplo, que é uma empresa que hoje em dia tem 285 funcionários, né? 286 comigo, né, Marco? Certamente. Pelo amor de Deus, que na festa do final de ano da empresa eu vou estar aqui passando vexame, com certeza. Então é isso, gente. Tchau, até a próxima.